Deus abençoe os irmãos, graças a Deus. Irmãos, eu fiz um vídeo acerca de Filipe o Evangelista. Hoje eu gostaria de falar de Filipe o discípulo ou o apóstolo. Então nós vemos, meus irmãos, repetindo, Filipe discípulo e Filipe evangelista não são as mesmas pessoas. Então pela Bíblia nós vamos ver que lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, Filipe está na lista dos discípulos. Então Filipe era um discípulo de Jesus. Esse Filipe, ao qual nós estamos falando hoje, é um discípulo de Jesus. Filipe, discípulo de Jesus, meus irmãos, também nós vamos ver, né, em João 1,43, Jesus estava passando, encontra Filipe e diz para Filipe, segue-me. Então já uma outra passagem bíblica confirmando Filipe, discípulo de Jesus. E também uma outra passagem, meus irmãos, que está em João 6, capítulo 6, versículo 5. Foi naquele momento onde Jesus ali multiplicou pães, multiplicou peixes. Ali o pessoal começava a vir para Jesus. Jesus falava assim, vocês só me seguem por causa do pão e por causa do peixe. Então, Jesus ali manda Filipe ir comprar pão, né? E Filipe fala para ele onde compraremos pão. Então, esse é um dos episódios que Filipe ele vamos dizer assim, mencionado. Mas também alguns acreditam, meus irmãos, que Filipe ele era um dos discípulos de João Batista, assim como André. Ele provavelmente, alguns estudiosos defendem que ele era um dos discípulos, né, de João Batista. Então perceba que Filipe ele é um discípulo chamado, né, por Jesus. Ele está na lista dos discípulos. E ele também é chamado por Jesus em João e no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E Jesus diz para ele, segue-me. Então perceba que ele é um chamado de Jesus diretamente. Um discípulo, como nós vemos, é um discípulo de Jesus. Então também, aqui em João 12, 21, também quando os gregos queriam ver Jesus, naquele episódio que os gregos gostariam de ver Jesus, que está em João capítulo 12, versículo 21, né? Eles vão até Filipe para Filipe poder dizer a eles, né? Ou seja, falar, questionar acerca de Jesus. Então nós vemos, meus irmãos, que Filipe, até eu vou abrir aqui também, para não restar nenhuma dúvida acerca disso, né? Eu já até li isso, mas é bom nós reforçarmos a leitura. Então Filipe, quando os gregos têm o interesse de ver aquele episódio que nós já conhecemos, que os gregos querem conhecer Jesus, né? Porque os gregos, na sua filosofia, que eles defendiam, sua filosofia socrática, platônica, né, e aristotélica, eles queriam ver Jesus, né? Para poder, vamos dizer assim, debater algumas ideias. Então, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Então, aqui diz também da onde Filipe era. Filipe de Betsaida da Galileia, né? E chama até ele de Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus lhe respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus aqui, quando eles vão querer falar com Jesus, olha, os gregos, então Jesus já, vamos dizer assim, até conta aqui uma parábola para eles. Então Filipe aqui também é mencionado, porque nós vemos, meus irmãos, que alguns discípulos de Jesus não têm tantos destaque como outros, mas esse aqui, Filipe, ele teve sim alguns momentos aqui, e esse foi um dos momentos onde ele aparece. E um outro momento que ele aparece também é João capítulo 14, versículo 8, né? Quando ele diz para Jesus, mostra-nos o Pai. E disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a gente vê aqui que foi também um momento de, vamos dizer assim, falta de fé um pouquinho de Filipe, para ele poder reconhecer a Jesus e saber quem era definitivamente o Pai. Então naquele momento, vamos dizer assim, até ficou bem, acho que titubeando entre dois pensamentos. Poxa, estamos dedicando a nossa vida para, vamos dizer assim, para esse homem, e de repente vai que ele não é o Cristo, aí a gente perdeu o tempo. Não, mas Jesus já fala para ele, olha, estou dando tempo convosco que você não tem visto, mostra-nos o Pai. Então nós percebemos aqui que é um outro momento
a qual Filipe aparece. E também, meus irmãos, em Atos 1:13, também há uma aparição, vamos dizer assim, mencionando o nome de Filipe. Quando eles ficaram ali, né, esperando algumas coisas, então, aqui no capítulo 1, versículo 13, e entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, e Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Então aqui já está falando de alguns, né, que estavam com ele. Né? Aí foi no dia da ascensão de Jesus. Estávamos todos ali esperando e tal, e Filipe, ele, vamos dizer assim, sobe não, ele vê, ele está ali, e eles ficavam perseverando unanimemente em oração e buscando a Deus. Há 2 Filipes também na Bíblia, no Novo Testamento, que são da parte já de Herodes. Então nós percebemos, irmãos, que esses são os Filipes. Não confunda, Filipe discípulo, apóstolo, e Filipe evangelista. Filipe também teve uma morte muito trágica, foi martirizado, como todos. O único apóstolo que não foi martirizado foi o apóstolo João. Todos os apóstolos foram martirizados. É que as tradições contam várias formas que eles foram martirizados, mas a mesma Bíblia mesmo, ela não fala exatamente como foi. Mas as tradições falam, mas eu não vou nem mencionar o que as tradições dizem. Mas certo é, meus irmãos, que ele foi martirizado. Se ele não foi decapitado, ou se ele não foi jogado num boi de ferro, ou se ele não foi arrastado pela praça, como muitos também morreram, ou se porventura também ele não pode ter sido, vamos dizer assim, jogado num tacho de, vamos dizer assim, de óleo fervente, meus irmãos, alguma dessas mortes praticamente era comum naquela época, para esses homens que defendiam a fé. Mas Filipe aqui, esse é o Filipe apóstolo, ou discípulo, vamos dizer, é apóstolo, né? Então nós vemos, meus irmãos, que esse é o Filipe apóstolo. Nós muitas vezes confundimos, mas está aqui a explicação exata. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz.